foi julgado e condenado aqui no Fórum de João Pinheiro. Um homem que era para ser um pai, um herói, mas sai daqui com a condenação de um monstro. 30 anos de reclusão é o que sobrou aqui para esse homem, né, que matou o próprio filho com golpes de canivete. Foram dois golpes no peito. O senhor Arlindo, 76 anos, na ocasião com 75 anos, matou o filho Renato. A família veio para cá, a Fernanda, a mãe da Fernanda, né, amigos, para presenciar esse julgamento. Ele foi condenado por homicídio, 2 qualificadoras, somando aí uma pena de 30 anos de reclusão em regime fechado. A gente veio aqui, acompanhou esse julgamento, um momento ali de maior tensão, quando o autor começa a narrar como aconteceu os fatos. Ele que esfaqueou o filho, demonstrou com frieza, não demonstrou arrependimento, uma atitude de um verdadeiro psicopata. Ele que, de acordo com a família, já colecionava homicídio contra o noivo da filha, um homicídio que ele teria dado mais de 50 golpes de faca. Ele que teria cometido um estupro contra uma mulher na frente do marido, na ocasião que teria roubado um veículo, matado uma pessoa no município de Vazante, uma situação envolvendo um garimpo. Então são vários crimes e nunca respondeu um dia sequer na justiça. E hoje condenado a 30 anos de reclusão. Nós vamos ouvir então o que a família tem a dizer e a sensação que eles levam, que eles saem daqui do Fórum de João Pinheiro após essa condenação, onde aquele que era para ser o pai, o herói, sai daqui condenado e nominado como o monstro. Feliz, né, e triste ao mesmo tempo, porque meu irmão não vai voltar, né? Mas graças a Deus, pelo menos foi feita, né, a justiça. E se Deus quiser, ele vai morrer lá dentro, porque ele não é gente de ficar na rua, na sociedade. É isso, e no mais, né, é conviver com a dor, né, da falta do meu irmão, isso aí não tem pra onde correr. Mas sabendo que ele não tá, né, andando, né, como se diz, não vou trombar com ele qualquer dia, né, não tá solto, não tá vivendo, né, igual a gente. Tem que ficar preso, né, porque ele é um bicho, ele é um monstro, tem que ficar preso. E é isso. Você falou, você me procurou anteriormente e me falou que temia que ele saísse daqui. Você presenciou atrocidades dele. Ele já matou um noivo meu na minha frente, em Cristalina, em 98. Eu perdoei ele, e depois ele foi preso, eu visitei ele, achei que ele tinha mudado. E fez pior, né, que dessa vez foi com meu irmão. Clécy, 72 anos, é a mãe do Renato, né, a mãe da vítima. Ela que teve um relacionamento com um homem que ela pensou que seria o príncipe, o herói da família dela. Queria que a senhora falasse da sensação, do sentimento que a senhora sai daqui hoje, vendo ele condenado a 30 anos de detenção em regime fechado. Nossa, muito feliz demais mesmo. Eu dei vontade até de gritar lá dentro. Muito feliz, né, porque um monstro desse, eu fiquei muito preocupada dele ser solto, né? Aí o que eu tinha que fazer? Nós tínhamos que mudar urgente, porque ele é muito perigoso, ele é um monstro mesmo, sabe? A senhora temia pela soltura? Nós estávamos preocupados com isso, sabe? De ser solto. Agora não, a gente pode, né, deitar tranquilo, né? Como que foi a convivência da senhora com ele nos anos? A senhora viveu quantos anos com ele? Uns 9 anos, mas mais ele sumido, né? Ele some, volta, mais assim, sabe? Ele quase não criou esses meninos, foi eu sozinha mesmo. Ele vinha de vez em quando. Eu falo 9 anos porque desses 9 anos eu não arrumei ninguém, né? Porque eu tava com ele, né? Mas ele sumia, voltava, sabe o que? Ele era agressivo com a senhora? Mas meus dentes, eu não tenho, foi murro dele assim que me conheceu, sabe? Demais, murro. Ele quebrou esse braço, ele fraturou e quebrou minha costela, já foi fachada, que ele trincou ela. Sabe o que é? Ele é muito mau, sabe? E a senhora sai daqui com a sensação, então, de justiça feita? Nossa, pelo menos isso, né? Já que meu filho não volta, né? Mas pelo menos eu sei que, né, justiça vai ser feita, né?
Doutora Sulamita Couto, nomeada aqui pela família, pela Fernanda, para acompanhar aqui esse dia, esse júri. Sulamita, várias situações foram apresentadas ali e os jurados entenderam pela condenação e pelas qualificadoras. Queria que a senhora falasse desse momento, né, e desse temor que a família tinha caso ele saísse daqui livre e como que fica, né, daqui para frente agora com essa condenação. A senhora explicar para nós a respeito da condenação, a parte técnica. Então, ele foi condenado a 30 anos, a família está muito satisfeita com a condenação. É a justiça que eles esperavam realmente receber no dia de hoje, né? Diante de tudo que ele já fez. Ele já cometeu vários outros crimes, sempre passou impune, sempre fugiu, sempre se omitiu de pagar pelos crimes que ele cometeu. Então, hoje, pela primeira vez, ele está respondendo criminalmente por um dos crimes que ele cometeu. Infelizmente contra o próprio filho, mas ele tem uma condenação bem significativa, 30 anos. A família está bem satisfeita. Ele foi condenado pelas duas qualificadoras dele, né, que foi o motivo fútil que dificultou a defesa da vítima, porque ele realmente pegou o filho dele de surpresa. Era um rapaz jovem, saudável, feliz, muito tranquilo, nunca esperava que naquele momento o próprio pai fosse lhe ceifar a vida. Então a família estava muito ansiosa, com medo, né, de uma possível absolvição, porque ele alegou, né, o tempo todo no processo legítima defesa. Como ficou comprovado que não houve legítima defesa, os jurados condenaram. A família está em paz agora, satisfeita, sentindo que a justiça realmente foi feita. Ele vai ficar lá por muitos anos, né? Ele tem 75 anos, a gente não tem nem previsão, e vai demorar muitos anos para ele conseguir progredir de regime para o semiaberto e para o regime aberto. E a família está em paz, porque se caso ele não tivesse essa condenação, eles teriam que mudar daqui. A própria filha, a própria ex-esposa dele, que é a mãe da vítima, porque ele iria com certeza perseguir elas, né? E elas sofreriam retaliação, porque elas fizeram um depoimento aqui hoje em juízo, em plenário. E ele não perdoaria esse depoimento delas. Com certeza ele iria ameaçá-las e eles iriam, às vezes, até tentar matá-las mesmo. Doutor Flávio Feres esteve à frente do caso, representando o Ministério Público. Doutor, um caso de muita comoção e muitas pessoas tratando que hoje um monstro esteve no banco dos réus. Queria que o senhor falasse um pouco do que foi esse caso e essa condenação. Olha, foi um caso bastante difícil, bastante impactante, afinal de contas foi um pai matando um filho. Todas as regras processuais foram respeitadas, os advogados tiveram pleno acesso aos autos. Acho que não tivemos nenhum problema processual no andamento desse processo. E ele veio a ser julgado pelo Tribunal do Júri, que, como eu sempre digo, é uma oportunidade para a população de João Pinheiro manifestar e revelar o que pensa sobre os crimes, qual é a posição da população, quais valores a população adota, quais são os valores e os princípios que essa sociedade ostenta, quais são os princípios que vão ser aplicados daqui em diante, especialmente porque, como todo crime submetido ao plenário do júri, é no fundo uma decisão da população dizendo o que é certo e o que é errado. E aqui a sociedade seguiu a orientação do Ministério Público no sentido de que o acusado deveria ser plenamente condenado em com todas as qualificadoras que foram imputadas a ele, ou seja, o julgamento foi de acordo com a denúncia. E eu entendo que hoje se fez uma justiça muito importante, porque evitando o uso de termos assim, de monstro, fascínio, esse tipo de coisa, mas é um acusado que sobre ele recaem suspeitas e certezas de que é alguém que vem estragando a vida de muita gente há muito tempo. É uma pessoa que já matou antes, e a família tinha um sincero receio de que ele viesse a matar novamente se continuar solto. Então acredito que a população, os jurados foram muito felizes na decisão de hoje. O histórico dele, como o senhor falou, realmente pesa muito para uma decisão por um crime. A defesa pediu para que não se pensasse no passado, mas chega a ser impossível com um crime desse tamanho, né? Veja bem, a defesa, assim como o direito, as pessoas elas são julgadas pelos fatos e não pela personalidade, mas em alguns casos o jurado ele tem o direito de conhecer quem é a pessoa que está no banco dos réus. Quem é aquele cara? Quem é aquele ser humano? O que nós possuímos de registros sobre ele? Não se trata de condenar a pessoa pelo seu passado, mas de que o jurado tem o direito de conhecer quem ele está julgando. E nesse caso, isso ganha um aspecto peculiar, interessante, porque é uma pessoa que é notoriamente conhecida pela família como alguém violento, assassino,
que tem uma postura excessivamente beligerante, combativa, é alguém intolerante com opiniões diversas, já teve assim, brigas mesquinhas por religião com o próprio filho. E também chama a atenção que o filho era a única pessoa de toda a família, de toda a sociedade, de todo mundo que gostava dele. Infelizmente é o tipo de situação que mostra que ele deu amor para a pessoa errada. Então, isso nós falamos com toda a convicção. Ele não merecia o filho que ele tinha. O filho cuidava dele, cuidava da família e tentou fazer dele um pai que ele nunca quis ser. A notícia, relatada com clareza, imparcialidade e total responsabilidade. Informações atuais do Brasil e do mundo que impactam nosso dia a dia, narradas com fidelidade sem deturpar os fatos ou manipular ideias. Sem tagarelice e sim reflexão. Jefferson Sputnik, o jornalista que conquistou a confiança da sociedade com o uso da verdade, por mais que ela tenha sido manipulada antes de ser transferida para a população. Seja você leitor, ouvinte ou telespectador, pode contar com quem lhe representa. Jornalista Jefferson Sputnik.